a pena. Você está preparado? A aventura vai começar. Boa noite, radiação. Estão me ouvindo? Não, né? Agora estão. Valeu. Boa noite, radiação. Privilégio estar aqui com vocês. Você que está em casa, acompanhando a gente. Como bem disse a Letícia, a gente saiu do 40 graus para o -10, semana louca do ponto de vista do clima, da temperatura. Algumas pessoas aí adoentadas, crianças doentes. Você que está em casa acompanhando a gente, seja muito bem-vindo. A gente está aqui para refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus. E através dessa série, Radiação vai ao cinema, chegando ao segundo episódio, Oppenheimer, a gente quer conversar um pouco sobre essas histórias que de alguma forma nos representam. Você deve estar recebendo aí uma pipoquinha, receba aí com carinho, nesse momento que a gente inicia esse episódio. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo, é sempre bom recebê-lo, é sempre bom saber que alguém te convidou para você estar aqui junto com a gente nesse momento tão especial, tá bom? Oppenheimer é um filme completamente diferente do Barbie, ou da Barbie, ou do filme da Barbie. Oppenheimer, na verdade, houve um hype aí, uma direção de postagens, de memes do Barbieheimer, né? Porque os dois filmes eles aparecem num momento muito parecido, né? Eles vão para o cinema juntos, agora nesses últimos 2 meses, 1 mês e pouco, e eles aparecem juntos, mas são histórias opostas do ponto de vista da sua construção, do seu roteiro. Uma história de uma boneca, uma fantasia, e a outra história, uma história real. A história do J. Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica. Obviamente, quando você assiste o filme, você vai perceber que ele faz parte de uma grande linhagem de cientistas do passado e do presente que vem estudando a fissão de partículas, a possibilidade de que partículas hajam dentro de um átomo e faça com que esse átomo se divida e gere a explosão que a bomba atômica veio a gerar. Mas ele é o cara que carrega essa ideia do pai da bomba atômica, porque é ele quem consegue, junto com uma grande equipe, transformar os estudos, transformar a ciência em uma arma, um projeto prático, algo que hoje estivesse na nossa realidade do nosso mundo, né? Antes de eu falar dessa frase e do próprio Cillian Murphy, o ator que interpreta o Oppenheimer, eu queria te convidar por um momento, apesar do leve barulhinho de pipoca, pensa que esse barulhinho é uma cachoeira. É verdade. Deixa aparecer uma cachoeira. Porque eu queria que você voltasse num passado muito, muito, muito distante. Eu queria que você voltasse em tempos primeiros, quando as primeiras histórias vinham sendo contadas de pais para filhos. Talvez nesse momento ainda não havia a escrita da forma como nós a entendemos. Não havia ainda se percebido que, por meio de algum tipo de papel ou pele, com algum tipo de tinta produzida por uma flor ou por algum outra coisa da natureza, fosse possível registrar coisas. Talvez, nesse momento, o que a gente tenha alguns registros nas paredes das cavernas, alguns desenhos feitos por esses primeiros homens e mulheres, por essas primeiras pessoas que habitaram o planeta Terra. Por um momento eu quero que você voltasse lá comigo, e agora para mim sinceramente não importa qual é a sua confissão religiosa e a maneira como a sua mente e o seu coração recebe isso a partir das informações que você recebeu, a partir da religião, a partir da ciência. Portanto, para mim não importa, sinceramente, pelo menos para esse momento não importa se isso aconteceu há mais ou menos 6.000 anos atrás, se isso aconteceu há mais ou menos 30.000 anos atrás, ou se isso aconteceu há mais de 100.000, 200.000 anos atrás, quando um homem e uma mulher, contando para os seus filhos, disseram mais ou menos assim. E a cachoeira estava perto dessa família. O pai e a mãe já moraram num lugar em que nós conversávamos com Deus todos os dias. Era o lugar mais bonito que eu já vi.
Eu nunca conheci um lugar como aquele, meu filho. Filha, se você visse esse barulho dessa cachoeira, não se compara à cachoeira que tinha lá dentro. Eu costumava chamar aquele lugar, junto com a sua mãe, de Jardim do Éden. Lá naquele lugar, a gente todos os dias passava ali, as paisagens que a gente olhava eram maravilhosas, elas estão guardadas na nossa mente. Um lugar lindo, rios maravilhosos, plantas frondosas, árvores frutíferas. Mas o mais especial de morar no Jardim do Éden, era todos os dias saber que ao final do dia, na viração do dia, quando o sol estava para se pôr, a gente ouvia os passos, a gente ouvia a voz, a gente ouvia a aproximação de Deus. Pai, e por que a gente não está lá? E por que eu mesmo não vi esse Deus? Por que eu não participei disso? O que aconteceu para a gente não estar lá? Teve um dia, filha, senta mais perto. Abra um parênteses aqui, quando a gente ouve essa história, parece que só tem Caim, Abel e Sete, né? Devia ter uns 12, 15. Vem mais perto para vocês conseguirem ouvir, que a cachoeira não atrapalha o que eu estou contando para vocês. Teve um dia, eu e sua mãe, nós estávamos por ali. Deus sempre nos dava uma única dica importante naquele jardim. Havia uma árvore naquele jardim. No meio daquele jardim havia uma árvore. Sinceramente, filhos, eu não entendo muito bem. Até hoje eu estou tentando entender direito tudo o que aconteceu naquele dia, mas é uma árvore que Deus falava da ciência, do conhecimento de todas as coisas boas e de todas as coisas más. Era uma árvore que a gente poderia se apropriar do conhecimento do bem e do mal. E nós fomos convencidos, seduzidos, enganados, é isso aí. Eu estou precisando falar essa palavra, mas eu não vou conseguir. Ludibriados, obrigada, Laura. Ludibriados. E aí, a gente se aproximou daquela árvore, comeu do fruto daquela árvore. E naquele dia a gente sentiu medo pela primeira vez. Naquele dia a gente sentiu um medo tão profundo, que a gente se escondeu. Quando a gente viu que Deus se aproximava da gente, a gente se escondeu. Num primeiro momento eu não sabia nem dizer o que era, mas era uma sensação estranha. Parecia que a tua mãe era estranho ela não estar com roupa, era estranho eu não estar com roupa, e a gente decidiu se esconder. Muito medo. E naquele dia, Deus tirou a gente de perto daquele jardim, porque naquele dia a gente tomou uma decisão que vai impactar todos vocês, vão impactar as gerações, vão impactar as próximas gerações. Naquele dia a gente tomou uma decisão de conhecer o bem e o mal, de conhecer todas as coisas por nós mesmos, de fazer e construir a nossa vida a partir dos nossos próprios alicerces. E nesse momento, no momento em que a gente decide construir a vida sobre os nossos próprios alicerces, longe do que Deus pediu, do que Deus falou, do que Deus mandou, no dia em que vocês tiverem acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia vocês vão morrer. Foi o que ele falou para a gente. E nesse dia a gente começou a morrer. Eu não sei, filho, o que será desse mundo. Mas se nós continuarmos nesse mesmo caminho, um dia todos nós morreremos. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas o papai está se sentindo cada vez mais velho, a mamãe está cada vez mais velha, vocês crescem todos os dias. Um de nós será o primeiro a morrer, e todos vamos morrer. Mas pai, mãe, não há nada que a gente possa fazer para voltar para o Éden.
Não há nada que a gente possa fazer para voltar para esse lugar. Há uma frase que Deus falou para a gente quando a gente saiu do Éden. Que um dia um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente que nos enganou. E eu tenho para mim que no dia em que isso acontecer, a gente volta para o Éden, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Como disse, para mim não importa muito o quanto essa história para você parece distante, parece impossível, parece não ser a realidade. O quanto você é conquistado pela própria história da evolução que a ciência conta. O quanto você é conquistado pela história, essa história desse distanciamento do homem e de Deus, dos homens e das mulheres e de Deus. Eu não sei o quanto essa história literalmente te afeta ou não, o quanto ela te pega ou não. Mas eu queria dizer para você que a história do Oppenheimer, ela é uma clara repetição das consequências do acesso à ciência do bem e do mal. O filme ele é intrigante, ele é pesado, ele é denso. O filme ele vai apresentar esse personagem controverso, um homem inteligentíssimo, um homem sagaz, um homem sedutor, um homem muito genial, mas um homem também que carrega muitos defeitos na sua vida pessoal e na maneira como ele conduz a própria construção da sua ciência. Um homem dúbio, um homem dividido entre ser alguém extremamente capaz e um homem extremamente orgulhoso e focado na sua própria construção, focado na sua própria caminhada. E ele vai nesse processo, a gente vai conhecer ao longo do filme. Se você não assistiu, eu te convido fortemente a assistir. Ele vai ao longo do filme mostrar essa caminhada dele junto com o exército americano, junto com o governo americano, junto com cientistas das mais diversas nações que trabalhavam para o Ocidente, de tal forma a construir essa arma potente que pudesse acabar com a guerra, que pudesse resolver o problema da guerra, que pudesse finalmente resolver o problema da guerra que estava imposta ao mundo, na verdade a segunda grande guerra mundial, e existia uma expectativa de que a própria construção humana, a própria capacidade humana, a partir da construção de uma arma tão poderosa, que gerasse um profundo temor em todas as pessoas, houvesse paz, houvesse a possibilidade desse retorno ao Éden, houvesse essa possibilidade de finalmente voltarmos ao ponto original, em que todas as pessoas vivem bem, em que o mundo é um lugar seguro, em que o mundo é um lugar habitável de uma maneira que todos se sentem bem. Só que ele se encontra, o filme tem um norte que aponta aí sim, talvez, eu não sei se é por isso os memes do Barbieheimer, mas aí nesse momento ele se encontra com o filme da Barbie, porque o que conduz o filme da Barbie vocês já pensaram na morte. E quando ele consegue fazer o teste nos testes da bomba atômica, é incrível, o nome do projeto é muito significativo, o nome do projeto é Trinity, em português, Trindade. A ideia de que eles estão num projeto de alcance de Deus, de se aproximar de Deus, de tamanho conhecimento da ciência, do bem e do mal, que eles são como deuses, homens são como deuses, e quando ele conclui a sua obra, conclui os testes, e os testes são positivos, existia um risco, é muito interessante, talvez é o único momento, se é que eu posso dizer, bem-humorado no filme, é quando o general, representado pelo... Não, é pelo... Esqueci o nome dele. Segue. Eles estão conversando e o Oppenheimer diz assim para o general: há uma chance de, no teste, a bomba funcionar como um fósforo que acende toda a atmosfera e fogo vai correr por toda a atmosfera de todo mundo e o mundo vai ser destruído no teste. Há uma chance? Há. Quanto de chance? É pequena, mas há.
Mas não é impossível, então a gente não vai fazer esse teste. Ué, você quer o que da ciência? Certeza absoluta? É impossível. Há uma chance, a gente não sabe, vai ser a primeira vez que a gente vai testar. Eles testam, dá certo, do ponto de vista de só destruir uma área desértica ali, próximo aos Estados Unidos. E ele se lembra dessa frase. Quando ele conclui o teste, ele se lembra dessa frase que está nas escrituras dos hindus, o Bhagavad Gita, que diz isso aí: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. De alguma forma, a ciência que poderia fazer tão bem, porque o Oppenheimer tem boas intenções, ele se considera fazendo algo que poderia trazer um novo mundo à frente, um novo Éden, a nova possibilidade de um mundo encontrar a paz, mas diante do encontro da ciência do bem e do mal, de uma ciência que poderia fazer muito bem, aliás, ela tem fins muito positivos, mas ela constrói um aparelho de morte tão fatal, tão destruidor, tão letal, que a única coisa que vem à mente do Oppenheimer quando ele termina os testes é: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. E aqui a gente não pode esquecer, não faz parte do contexto da série, mas eu preciso fazer você lembrar disso, porque talvez nós que estamos tão distantes disso, não nos lembramos que a capacidade humana, a alta capacidade humana de produção, de fazer coisas, ela produziu a bomba atômica. E a bomba atômica, um projeto científico que tentaria ou tentou mudar o mundo, ela foi jogada em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Ela foi jogada no dia 6 de agosto de 45, às 8h45 da manhã. A bomba foi chamada de Little Boy, típico do orgulho americano, de uma arma tão letal ser chamada de garotinho. E atingiu Hiroshima, e naquela manhã, imediatamente a bomba tocar no solo, 70 mil pessoas foram dizimadas. 70 mil pessoas que não são necessariamente soldados japoneses. 70 mil pessoas morreram ao toque da bomba no solo e o seu efeito devastador na cidade de Hiroshima. E ao longo do ano de 1945, mais ou menos umas 50 mil pessoas morreram dos efeitos desse dia. Nagasaki, para você ver como o ser humano, a alta produção humana, distante do Éden, a alta produção humana da ciência do bem e do mal, distante de Deus, a alta produção humana longe do grande eu sou, aquilo que faço, aquilo que fazemos, aquilo que os Estados Unidos fizeram, aquilo que o conglomerado que venceu a guerra, e nós fazemos parte desse conglomerado, não sei se você sabe disso, de alguma forma o Ocidente cristão venceu aquela guerra. O mundo judaico-cristão se considera vencedor daquela guerra, mas a gente não pode fugir do fato de que nós cometemos uma grande atrocidade. No dia 9 de agosto, 3 dias depois, como não houve reação dos japoneses, como os japoneses não se manifestaram, se entregando, simplesmente estendendo a bandeira branca e pedindo paz, 3 dias depois, 11 da manhã, a segunda bomba mais potente atinge a cidade de Nagasaki e imediatamente 30 mil pessoas são mortas ao toque dessa bomba no chão. E ao longo do ano de 1945, mais de 100 mil pessoas próximas a Nagasaki morreram sob os efeitos da bomba atômica. Merece silêncio. Merece alguns segundos de absoluto silêncio por cerca de 200 mil ou mais japoneses que morreram por conta da alta produção da sabedoria humana. Quando o Oppenheimer entra na sala do presidente Truman,
Ele é só o cientista. De alguma forma, ele tenta se desvencilhar daquilo que está acontecendo. Ele é só o cientista. Não foi ele que jogou a bomba. Foi o exército americano que escolheu as duas cidades, o horário e a forma. Mas é impossível que o ser humano não carregue a dor da vergonha. Sinceramente, gente, você pode não acreditar em Adão e Eva, mas você tem que acreditar no Oppenheimer, porque o Oppenheimer é um personagem tão próximo de nós, que viveu há tão pouco tempo, que morreu há não muitos anos, que ele repete a história, aquela velha história que eu contei para vocês ao som da cachoeira. Eu estou envergonhado. Eu sinto que tenho sangue em minhas mãos. Eu sinto que eu tenho sangue em minhas mãos. A ação do ser humano longe do eu sou, do nosso primeiro episódio, é por isso que essas histórias de alguma forma nos representam, porque longe do eu sou, longe daquilo que foi estabelecido como uma grande parceria, um ser humano em alta produção para dominar o mundo, para encher a terra e para tornar isso aqui um local habitável. Quando nós decidimos construir as nossas próprias torres, os nossos próprios castelos, quando nós decidimos dirigir a nossa própria vida, quando nós decidimos fazer as melhores coisas mais longe do grande eu sou, sem essa identidade primária de que nós somos em realidade filhos e filhas de Deus, e essa realidade nos marca poderosamente. Cada vez que um homem genial produz algo genial, longe do grande eu sou, a conclusão é muito próxima da do Oppenheimer. Eu sinto que eu tenho sangue em minhas mãos, o meu melhor não tem produzido o melhor. As minhas decisões trazem vergonha e sangue, trazem dificuldade para a minha própria história, porque cada vez que a gente luta contra a nossa própria realidade e se vê diante desse cenário, a gente se encontra nesse ponto. Eu queria trazer para a conversa Paulo, porque Paulo vai conversar sobre o que fazer então, né? Será que ao fazer cada coisa que eu faço longe desse grande eu sou, só me traz essa mesma frase, sangue em minhas mãos, só me traz essa mesma conclusão, morte? Sinto que agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. Só que Paulo vem e ajuda a gente a estabelecer uma forma de ser alguém que faz. Semana passada falamos sobre eu sou o que sou, e hoje a gente fala sobre eu sou o que faço. E é muito interessante esse texto de Paulo, quando ele diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, não foi em vão. Antes, eu trabalhei mais que todos eles, eu fiz mais que todos os outros, eu fiz mais que todos os outros meus companheiros. Paulo é um apóstolo, Paulo é um homem que decidiu levar Jesus para cidades do mundo ocidental, do mundo oriental, do Oriente Médio, do Antigo Oriente, da Europa, ali no primeiro século. E ele diz assim: eu fiz mais que todos os outros que fizeram a mesma coisa que eu. Eu trabalhei melhor. O mais aí não é só mais em tempo, mais em produção, é em excelência. Eu fui mais excelente que todos os outros. O que eu coloco a mão, eu faço bem feito. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, porque a graça de Deus para mim não foi inútil, porque eu trabalhei mais que todos os outros. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está explicando sobre o Evangelho de Jesus, como o Evangelho de Jesus alcança as pessoas, e ele está, na verdade, explicando justamente esse ponto dessa frase do Oppenheimer: me tornei a destruidora de mundos, agora eu sou a morte. E ele está dizendo exatamente como Jesus resolve o problema da morte, como Jesus trata do problema da morte. O capítulo 15 de Coríntios é um capítulo que trata exatamente do problema da morte, como a morte é superada. No final desse capítulo há um texto muito bonito, que ele diz mais ou menos assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? E nesse contexto é que ele vai dizer isso. Ele vai falar sobre a sua ação
no mundo. E é sobre isso que eu queria pensar com você aqui rapidamente. A sua ação no mundo, o seu ser que faz. Nenhum de nós gosta de ser o ser indeciso. Não sei se você tem dificuldade para decidir, mas todos nós, eu acho que em algum momento gostaríamos de ser aquelas pessoas decididas, que não titubeiam, que sabem o que fazer, que fazem bem feito, que entregam o seu melhor. Pessoas que, diante de uma situação, decidem. Eu tenho uma enorme dificuldade de ser essa pessoa. Eu sou uma pessoa que, antes de decidir, penso. E isso é bom, às vezes ruim. Às vezes você precisa decidir rápido. E ao decidir rápido você não pensa muito. Só que tem situações que pedem que você decida rápido e pense pouco. A Paula já contou aqui algumas vezes do dia em que ela queimou mão, queimou tudo doendo, e ela me pede para pegar uma pomada, morrendo de dor, desesperada, para passar uma pomada para aliviar a dor. E ela, Júnior, cadê a pomada? Eu falei, calma que eu estou lendo a bula. Jesus, você ouviu um Jesus aí atrás. É esse tipo de marido que eu às vezes sou. E que não deveria ser. E aí eu luto contra esse cara que não faz para fazer, eu luto contra ele para ser a pessoa que faz. Hoje eu tive uma situação com os amigos dos meus filhos, que eles estavam no lugar, eu estava só com eles, a Paula estava com meu outro filho, João, eu estava com o Rafael e seus amigos, e num lugar em que eles estavam numa altura, eu olhava eles de uma arquibancada e num ponto alto, e por um momento eu vi aquelas crianças que estavam todos sob minha responsabilidade, apoiando assim para olhar para baixo, uma queda consideravelmente fácil de morrer. Só que eu luto contra essa pessoa, né? Só que ao lutar contra essa pessoa, às vezes eu passo do ponto, e eu fui lá, eu corri ao encontro daqueles meninos, olhei no rosto deles assim e falei o seguinte: aqui vocês não ficam, saiam daqui agora, vocês podem cair, se algum de vocês caiu, que eu falo para a mãe de vocês, saiam daqui, não quero ver ninguém aqui. Eles assustaram. Eu, Paulo, briguei com os meninos aqui. Não sei se eu fiz o certo ou errado, mas eu acho que foi melhor. Todos nós gostaríamos de ser essas pessoas decididas, que não se arrependem das suas decisões e têm capacidade de tomar boas decisões na vida. Eu, óbvio, já tomei boas decisões, várias boas decisões na vida, mas eu não sei se você, como eu, algumas decisões a gente fica com aquele incômodo, aquela coisa, eu acho que eu tenho sangue nas mãos, aquela vergonha, aquela coisa, será que realmente... Esse texto e essa história nos ajuda a pensar sobre isso, e é isso que eu quero refletir com você. Saber fazer não significa que você sabe o que você está fazendo. Presta atenção, porque parece bem óbvio, por tão óbvio parece difícil, mas é muito simples. Saber fazer não significa que você sabe o que você está fazendo. Tem uma frase no Oppenheimer que é essa que está postada aí: ser genial não significa que se é sábio. Nós tomamos decisões e fazemos coisas porque sabemos fazer, fomos treinados para isso, treinados na academia, treinados na faculdade, treinados pelos pais, treinados pela vida, treinados de diversas maneiras, pelas experiências difíceis, pelas experiências vitoriosas e pelas experiências de derrota. Nós fomos sendo treinados para fazer, treinados para tomar decisões, e a gente aprende a fazer bem feito, e de repente a gente sabe fazer bem feito, e a gente está numa área na empresa que a gente domina, a gente está dentro da nossa família, a gente está bem, dominando a situação, a gente vive situações emocionais que a gente acha que tem as ferramentas para enfrentá-las, a gente se considera alguém que está tomando boas decisões, porque a gente sabe o caminho de fazer aquilo, a gente sabe o caminho de sair daquela situação difícil, a gente sabe o caminho de encontrar a solução para a situação da nossa empresa. A gente acha que sabe, mas saber fazer, da história do Oppenheimer, mostra que nem sempre a gente sabe exatamente o que está fazendo. Porque a nossa genialidade, a nossa capacidade, ela, para saber realmente o que está fazendo, ela vai se misturar com tantos outros
outras variáveis que a gente não sabe. Não sabe. Eu não quero que isso paralise você de fazer, mas saber fazer não significa que você sabe o que está fazendo. Paulo, ele tem essa compreensão quando ele diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque Paulo sabe que a sua história, se olhar para trás, ele falou disso nesse capítulo 15, se você ler lá, você vai ver. Ele fala assim: eu não posso dizer que eu sou grande coisa, apesar dele dizer que ele é melhor que todos os outros. Ele fala assim: eu fui perseguidor da igreja, eu fui perseguidor de cristãos, eu sei o que eu fiz, eu sei do meu passado, tem gente que sabe do meu verão passado, tem gente que conhece quem eu sou de verdade, e ele diz assim: olha, eu sou o que sou, pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, tudo que eu estava fazendo, por melhor que fosse, por mais bem intencionado que fosse, por mais excelente que fosse, o resultado hoje me traz profunda dor, porque hoje eu entendo que eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não exatamente sabia os resultados do que eu estava fazendo. Cada vez que a gente está desconectado do grande eu sou, da realidade suprema da parceria com Deus, todas as minhas ações correm esse risco. Correm esse risco. Eu sei fazer. Eu acho que eu sei educar os meus filhos. Mas eu não sei. Eu não consigo prever e saber o que está acontecendo de resultado da criação que eu estou dando para os meus filhos. Eu tenho expectativas. Eu dei uma bronca em 5 crianças hoje. Eu sinceramente não sei se algum deles na história de vida teria algum trauma de tomar bronca, e essa bronca gerou um trauma. Está vendo como eu penso demais? Uma ação tão simples, não era para eu estar preocupado. Só que esse Oppenheimer e esse texto de Paulo, ele nos convida à humildade. Você sabe o que você faz? Você é bom no que você faz? Isso não significa dizer que você sabe exatamente os efeitos do que você está fazendo. Você é uma peça de uma grande engrenagem. Paulo, ele encontra paz para lidar com o que ele fez, o que ele estava fazendo e o que ele faria. É a única maneira de alguém dizer eu sou o que sou. É a única maneira da gente dizer eu sou, é como Paulo diz: eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Uma outra coisa que esse texto nos ensina e que o filme também trata é que as melhores decisões podem conduzir a péssimas conclusões. É isso mesmo que você leu. As tuas melhores decisões podem te levar e te conduzir a péssimas conclusões sobre você e sobre o seu redor. As melhores decisões que trazem um mundo melhor ou vão te oferecer um mundo melhor, elas não são ruins em nenhum momento, elas podem ser consideradas ruins, mas elas podem te levar a um lugar de péssimas conclusões. O Oppenheimer, ele diz no filme, para defender a criação da bomba, quando alguém diz para ele assim: o Japão não é tão forte como a Alemanha, nós já derrotamos a Alemanha, só falta derrotar o Japão, não precisamos da bomba atômica mais, o Japão é um país pequeno, nós conseguimos controlar o Japão. E aí ele diz assim: eles não terão medo até que entendam, e eles não vão entender até que tenham usado. Isto é, o governo americano, ele não vai ter medo da bomba até que eles entendam os efeitos da bomba, e eles não vão entender os efeitos da bomba até que ela tenha sido utilizada. Essa é um dos argumentos dele para continuar com o projeto. A decisão de continuar com o projeto é uma decisão científica. Albert Einstein se envolveu com ela em algum momento.
para pensar num cara que, do ponto de vista da ciência, se a gente tem alguma relação ou não, mas é um cara respeitadíssimo do ponto de vista da ciência. Albert Einstein tem relação direta com esse processo, mas ele vai lavar as mãos também, porque ele fala assim, o problema é teu, Oppenheimer, porque eles se conhecem, eles são contemporâneos, e Oppenheimer continua com o projeto, e Albert Einstein continua distante do projeto. Só que essas decisões que vão trazer esse novo mundo, essas boas coisas, elas podem conduzir a péssimas escolhas, péssimas conclusões. E eu não tenho como te deixar isso claro. Peço perdão para o Oppenheimer se eu não recorrer a um filme muito, muito, muito antigo. Alguém reconhece? Esse filme chama Advogado do Diabo. E ele tem uma lição que a minha vida inteira eu aguardo. O Al Pacino, nesse filme, ele é a personificação do diabo. E a personificação do diabo em um advogado. Se tiver algum advogado presente, calma, é o filme, não sou eu. O Keanu Reeves é um advogado no início de carreira, que vai trabalhar para o personagem do Al Pacino, que é um grande advogado, mas é a personificação do diabo. Ele é seduzido, ele, inclusive, tem essa... gente, goste ou não, concorde ou não, aquela velha história de Adão e Eva, de novo está presente nesse filme, e ele passa todo o processo de tentação e de queda dos seus valores, e de se aproximar do fruto da ciência e do conhecimento, do bem e do mal. E nesse processo de profunda sedução, em algum momento ele se vê fora e ele fala que ele não quer isso para ele. E ele, diante de um julgamento, que ele está sentado numa cadeira contrária à cadeira do seu antigo chefe, o Al Pacino, eles estão lutando por uma causa, o Al Pacino, com todos os seus argumentos e seduções corruptas e do ponto de vista da construção desse personagem que personifica o diabo, e o Keanu Reeves aqui como um advogado que agora tenta fazer o que é certo, tenta fazer o que é correto, tenta tomar as melhores decisões e agir com honestidade. E ele ganha. Quem assistiu esse filme? Pois é. Não sei se você vai lembrar, quando ele ganha, ele vai para o banheiro. O filme termina quase aí no banheiro do fórum lá. O sentimento do Keanu Reeves, do advogado em início de carreira, é assim: eu consegui. O orgulho está tão grande dentro dele de que ele agora é uma outra versão, né? Se enquanto ele venceu a versão de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal por meio da tentação do Al Pacino, como o advogado maioral, a personificação do diabo, ele mesmo agora, a sua própria maneira, ele se aproxima dessa árvore e conclui ao final dessa sua história que ele conseguiu. E aí esse personagem entra no banheiro e pergunta assim para ele, diante de um ser que agora vencedor, usando as armas corretas, tomando as melhores decisões, fazendo as melhores coisas, ele tem a péssima conclusão de que ele é a solução dos problemas. E aí o Al Pacino diz mais ou menos assim para ele: quem será mesmo que ganhou esse caso? Eu ou você? Quem será mesmo que sai vitorioso desse tribunal? Tudo aquilo que eu, Al Pacino, lá, a personificação do diabo, tentei colocar em você, Keanu Reeves? Ou essa sua falsa aparência de bondade e de que fez o certo? E a gente vai embora do cinema, vai embora da sala da nossa casa com aquele nó na garganta que as nossas melhores decisões podem conduzir a péssimas conclusões. Paulo vai usar essa expressão na linha do eu trabalhei mais que todos os outros. Eu fiz mais, eu sou mais excelente que os outros. Esse lugar de excelência, esse lugar de fazer bem feito, ele pode nos conduzir a um lugar de achar que é uma outra forma de você participar daquele fruto da ciência do bem e do mal. É uma outra forma de você encontrar uma maneira de viver a sua própria existência longe dessa grande realidade suprema do grande eu sou. Quando você diz assim:
Eu faço bem feito, eu sei o que eu estou fazendo e os meus resultados são positivos, são bons. De alguma forma você vai se encontrar com esse limitador, e esse limitador te causa essa confusão de perceber que no mundo em que você vive, mesmo as melhores decisões podem levar a mim e a você a conclusões que nos colocam de novo no lugar de perder o contato, de perder a relação, de se sentir... Porque o que eu fiz de errado para parecer que eu tenho sangue nas mãos se eu não tenho? Porque tudo o que eu estou produzindo de tão bom, de tão bem feito, é concluído, leva a uma lógica perniciosa de que as coisas não são assim, porque as coisas me escapam pelos dedos mesmo nos dias em que está tudo bem. Paulo vai dizer assim, eu trabalhei mais que todos os outros. Ele tem essa consciência, e aqui eu acho importante, porque eu não quero levar você a ser uma pessoa com dificuldade de tomar boas decisões, de tomar as melhores decisões, de tomar decisões e saber fazer o que você faz. Não, nenhuma coisa nem outra. Mas parece que há uma única coisa que conduz essa grande relação com aquilo que eu posso fazer de melhor. É a única coisa que está presente nas 3 vezes que Paulo fala sobre a sua capacidade de fazer. Sou o que sou, pela graça de Deus. Porque a graça, na minha vida, não foi em vão. Eu trabalhei melhor e mais. Eu fiz e faço melhor que os meus pares. Na minha área, eu faço tudo para ser o melhor. Eu sou reconhecido na minha área, eu sou reconhecido na minha vida como alguém que faz bem feito. Pela graça de Deus, a graça de Deus não foi em vão, e ele diz assim, contudo, não eu, mas a graça de Deus, comigo. Paulo voltou para o Éden. Paulo entendeu o que eu gostaria que você entendesse nessa noite. É muito difícil entender a graça. Talvez por isso essa imagem dessas 2 crianças. Porque a graça é um negócio inexplicável. A graça é um negócio inexplicável. A graça é um negócio que foge à nossa compreensão, porque a graça, ela é doadora. A graça, ela oferece. A graça, ela nos tira desse lugar da alta habilidade, do lugar em que nós nos reconhecemos como o melhor daquilo que a gente faz. A graça, ela nos tira do lugar do nosso mérito. Ela tira a gente do pedestal que a gente se coloca num mundo de alta competência, de uma meritocracia muito feroz nas empresas e na vida, e a gente se coloca no lugar da humilhação de receber de graça. Se você estava aqui perto da Copa do Mundo, você vai lembrar que eu ia muito trocar figurinhas ali no Shopping Dom Pedro com meu filho. E o meu filho tinha um bolo de figurinha e faltava muita figurinha para ele, estava longe de completar. E ele tinha algumas que a gente tinha acabado de trocar, que ele ia colar no seu álbum, e passa um pai e um garoto do lado falando, só falta a figurinha tal, 185, sei lá qual era o número. E o Rafa fala, eu tenho, acabei de trocar, eu ia colar no meu álbum. Puxa, que legal, você vai colar no seu álbum, para meu filho só falta essa figurinha. O Rafa, sério? Toma. Não. É sua. Você precisa. Não dá. Deixa ele se virar. Problema dele. Eu estou aqui para resolver o meu e o seu problema. Não o problema desse pai que eu não sei nem quem é, nunca mais vou ver. Se eu ver de novo, eu não sei quem é. Se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. É isso mesmo que você ouviu. Eu não quero saber. Filho, tem certeza? Pai, se fosse eu gostaria de ganhar, é dele, eu dou.
Meu Deus, ele deu. Eu, um pastor, me senti humilhado. Porque eu percebi que na minha compreensão de fé, por mais que eu pregue sobre isso, lá no fundo eu comi do mesmo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o conhecimento do bem e do mal me distanciou do grande eu sou, de tal maneira que eu prefiro o meu próprio reino, o meu castelo, do que o castelo das outras pessoas. E nesse momento, eu vi a operação da graça acontecendo na minha frente, quando meu filho dá a figurinha. O rapaz fala: garoto, o que você fez não tem preço, toma todas as figurinhas do meu filho, porque a gente não precisa mais. E eu, então é isso. A graça funciona não na lógica do mérito, a graça funciona na lógica de aceitar e receber. Aceitar e receber. Paulo voltou para o Éden. Eu queria te convidar a voltar para o Éden, na sua história daquilo que você faz. Lá na sua empresa, lá na sua casa. Quem veio no B2B, quinta-feira, sabe como algumas pessoas apresentaram situações tensas, fazendo tão bem feito e recebendo críticas tão pesadas. E eu acho que esse texto fala com essas pessoas, mas fala comigo e com você. O que eu posso fazer de melhor? Continue fazendo, mas descanse na graça. Receba a graça de Deus como quem recebe a última figurinha. Receba a graça de Deus como quem recebe 200 figurinhas, não numa troca justa, 200 por 200, mais uma por 200. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Seus erros e seus acertos, a sua história está protegida e guardada pela graça de Deus. Trabalhe pela graça de Deus. Eu sou melhor que todos os outros, porque a graça de Deus não foi em vão na minha vida. A graça de Deus não me coloca no lugar de achar que eu não tenho que fazer nada e Deus faz tudo. Porque a conclusão do texto é maravilhosa e é a volta ao Éden. Não sou eu que trabalho, é a graça de Deus comigo. Voltou ao Éden. Voltou ao Éden. Ele volta ao Éden quando ele entende que o melhor que eu posso fazer é fazer tudo o que eu faço na parceria com Deus. Ele comigo, eu com Ele. O melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso oferecer para a minha família, o melhor que eu posso oferecer na minha empresa, o melhor que eu posso oferecer na igreja, o melhor que eu posso oferecer nos meus relacionamentos, o melhor que eu posso dar para os meus filhos, o melhor que eu posso fazer em qualquer ambiente que eu for colocado, é eu com ela, eu com a graça de Deus comigo, nunca sozinho, porque no dia que eu fico sozinho, o melhor que eu posso fazer me leva a piores conclusões, o melhor que eu faço me leva ao orgulho de achar que agora eu faço, eu sou, eu aconteço. Nesse dia, você volta para fora do Éden de novo, porque você decide viver longe do grande eu sou. Paulo diz assim: eu faço melhor, eu faço bem feito, mas por causa da graça de Deus, por causa da graça de Deus. Porque Paulo pode contar para os seus contemporâneos, eu posso contar para os meus contemporâneos. Essa graça de Deus, essa vitória que faz Paulo voltar para o Éden, está nas palavras de Jesus. E é esse convite a você trocar o seu melhor pelo grande melhor de Deus. É esse convite que você troca tudo o seu que você faz e põe debaixo da graça. Jesus diz assim: nesse mundo mal, vocês enfrentarão dificuldades. Só que vocês fiquem firmes, porque eu venci o mundo. Se Adão tivesse vivo com seus filhos, podendo ver essa cena, ele ia dizer mais ou menos assim: está ali o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente.
e nos devolveu ao Éden. O que te devolve ao Éden não é a sua capacidade de fazer, de ser uma boa pessoa. O que te devolve ao Éden é a compreensão que é você e a graça de Deus com você, sobre você. Paulo vai dizer assim, interpretando esse texto e essa fala de Jesus: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que você pode fazer de melhor? Volte ao Éden. Volte ao Éden. Volte ao Éden. Volte ao Éden. O Éden é o lugar da parceria do homem com Deus, da mulher com Deus. Eu e a graça de Deus comigo. Eu na graça de Deus. Eu fazendo com Deus. Cada vez que você faz longe de Deus, sinto sangue em minhas mãos. Cada vez que você faz longe de Deus, eis que sou a morte, a destruidora de mundos. Cada vez que você faz longe de Deus, o melhor que você faça, pessoas vão interpretar errado. E o seu orgulho vai entrar em crise com essas pessoas que interpretam errado. Porque não é possível que o melhor que você faça não seja aceito. Mas pela graça de Deus você é o que é. A graça de Deus na sua vida não é em vão. Porque agora você faz o melhor e vai continuar fazendo. Você, mas a graça de Deus com você. Esse é o seu lugar. Esse é o melhor lugar. O lugar da cachoeira mais bonita. O lugar dos rios mais bonitos. O lugar da presença de Deus todos os dias. O lugar da vontade de Deus na sua vida. Você e Ele com você. Tome a melhor decisão. O que de melhor você pode fazer na vida? Volte para o Éden. Deus te abençoe.